muito rápida, que é o que está acontecendo com a variante Ômicron. Uhum. Mesmo que não saibamos qual é a variante que está produzindo o aumento do número de casos, é importante continuar tomando todas as medidas de segurança também. Uhum. Não, quando falamos em poucos casos, ainda é pequeno, 2.000 casos, mas 2.000 casos numa velocidade de crescimento, de Sim. duplicação, né, muito, muito rápida e muito alta. Então, nós precisamos continuar tomando todos os cuidados. Agora, eu queria salientar que esses países, felizmente, né, têm um grau de vacinação muito grande. Uhum. E isso também é uma medida de proteção. E isso também nos orgulha, né, de vermos aqui os países árabes investindo na vacinação, na sua saúde pública. Os Emirados Árabes Unidos são os países que têm mais vacinados no mundo atualmente, né? Eles estão em primeiro lugar. Assim Uhum. também está muito bem posicionado o Kuwait, a Arábia Saudita em terceiro lugar, dentre os países árabes, Sim. o Bahrein, o Marrocos também, como você mesma mencionou, o Oman, Catar, e aí nós temos estes países, né, Tunísia também, estão com vacinações acima de 50% da população, o que já é Uhum. ou muitos deles já acima de 60%. E isso é uma coisa muito positiva. Nós temos que trabalhar e buscar, é, talvez, um sistema de solidariedade entre os países árabes para que nós possamos aumentar a vacinação daqueles países que ainda estão abaixo dos 50%, dos 40%, como é o caso da Palestina, o Egito, que está ainda com 34%, e o Uhum. Líbano também com 34%. Então, nos preocupa o fato de termos um aumento no número de casos agora no Líbano, Uhum. sendo que a população está com 34% de vacinados e somente 27% com 2 doses, Sim. com esquema vacinal completo. Então, muito importante que nós tenhamos este pensamento e, quem sabe, uma política comum na forma de consórcio entre estes países, para que possam ajudar uns aos outros e aumentar a vacinação e também a proteção das pessoas. E agora nos países árabes do norte da África e as Ilhas Comores, como que está a vacinação na Argélia, Djibouti, Mauritânia? A Tunísia tem um momento interessante, importante, em que nós vemos já 58% da população vacinada. O Uhum. Marrocos, como foi mencionado, 66%. Isso é bem interessante, muito bom para a região, Uhum. mas nós temos o Egito com 34%, isso é uma diferença bastante grande, e a Argélia com apenas 16%. Isto nos preocupa bastante, porque, como mencionado anteriormente, ali na região, estes países do norte da África se comunicam muito também, Sim. né? Argélia, Tunísia, Marrocos. Então, é muito importante que tenhamos mais vacinação e mais proteção nestes países que têm um número menor de vacinados. Além disso, esses países têm uma proximidade muito grande com a Europa e um trânsito, muito comércio também com a Europa, por serem países do Mediterrâneo. Sim. Isto certamente acende um alerta, né? Porque nós temos que ver o que está acontecendo na Europa exatamente agora, com um aumento realmente exponencial do número de casos por conta da variante Ômicron. Então, todos nós devemos pensar conjuntamente formas de auxiliarmos os diferentes países para que eles possam ter um maior número de vacinados. E aos viajantes, sempre se preocupar antes de viajar, buscar informações sobre aquele país e também realizar testes. A testagem é muito importante, Uhum. tanto antes de viajar, quanto
durante a viagem, sendo que muitos países, inclusive da Europa, estão implementando testagens obrigatórias durante todo o percurso do viajante. Então, é muito importante também pensarmos na testagem. Ela garante a detecção do vírus, mesmo naqueles que são assintomáticos, porque nós sabemos que tem pessoas que não têm sintomas. Então, o teste, ele permite verificar quem está com o vírus, está transmitindo, mas que não tem sintoma nenhum. E isto é uma medida de prevenção. Como a gente conversou antes, né, de gravar aqui, você mencionou que existe já uma aliança internacional chamada COVAX Facility, conduzida pelo OMS, que são os países mais ricos comprando vacinas a mais para fazer as doações para os países que não estão conseguindo dar conta. E, ao mesmo tempo, a gente vê notícias de que muitos países árabes ou não árabes da África, em geral, estão com muita dificuldade de acessar essas vacinas, né, por meio das farmacêuticas aí, das indústrias. O que a gente pode falar sobre isso? Esse é um ponto muito importante. Acabamos de falar, inclusive, da Argélia, com 16% de vacinados. Sim. Está muito baixo. Nós precisamos aumentar, nós precisamos ajudar, auxiliar os países que ainda não estão com um esquema de vacinação elevado ou avançando, e precisamos fazer um esforço internacional de diferentes países que precisam se juntar, como tem ocorrido junto à OMS, ao sistema de consórcio chamado COVAX Facility, que foi um sistema estabelecido pela Organização Mundial de Saúde para a compra de vacinas das grandes farmacêuticas e para distribuição para os países menos favorecidos ou que estão em dificuldades econômicas. Então, nós temos hoje a possibilidade de incrementar o COVAX Facility, essa é uma medida que todos os países deveriam investir mais. Além disso, nós temos que pensar junto às farmacêuticas para que nós tenhamos, eventualmente, a flexibilização das patentes, não uma flexibilização compulsória, mas uma flexibilização conversada e negociada com os diferentes países para aumentar a produção de vacinas e, assim, levar a vacina aos diferentes lugares, principalmente os países que ainda não tiveram acesso pelo custo que estas vacinas têm. A outra coisa é uma nova vacina que está surgindo e que é uma grande esperança para nós, acabou de ser, de fato, veiculada, né, a notícia de 2 pesquisadores da Texas Children's Hospital e da Baylor Medical School of Houston, são os pesquisadores Peter Holtz e Maria Helena Bottazzi, que desenvolveram uma vacina que não terá patente e que será já foi desenvolvida, ela tem segurança, ela apresenta eficácia de 80% contra o coronavírus, ela se chama Cobervax e ela poderá combater o coronavírus a partir da distribuição para diferentes países, uma ampla distribuição que vai acontecer por meio de uma produção em larga escala e a um custo muito baixo. Isso realmente trouxe muita esperança para nós e é um exemplo para a ciência, porque os 2 cientistas abriram mão dos lucros, né, a partir da produção, do desenvolvimento, do estudo dessa vacina. Todos os ganhos que vierem da produção da vacina, da distribuição, serão repassados para a universidade a qual os 2 pesquisadores estão vinculados. Então, isso é um bonito exemplo, é o que a ciência pode fazer pela humanidade. Quanto tempo ela deve começar a circular, essa nova vacina? As notícias que vieram esta semana, exatamente essa semana, nos dão conta de que já estão sendo produzidas 700 milhões de doses por uma empresa indiana.
Então, porque a Índia tem realmente grandes plantas de fabricação de vacinas e de fabricação de fármacos, de insumos farmacêuticos. Uhum. Então, a Índia, ela faz isso para diferentes países e até mesmo para grandes farmacêuticas. Todos se lembram que a vacina da AstraZeneca, antes dela ser produzida na Fiocruz, ela foi, o primeiro lote veio de um laboratório indiano, né? Vocês devem se lembrar. Por quê? Porque ainda não estávamos produzindo aqui, a Fiocruz estava se preparando para produzir, e aí o primeiro lote, para agilizar a vacinação, o primeiro lote veio da Índia. Então, a Índia já está produzindo a vacina sem patente, e nós, em breve, acredito que em breve principalmente o COVAX Facility, vai receber um volume bastante grande destas vacinas, que provavelmente serão distribuídas para a Ásia, principalmente os países da Ásia e os países da África, que ainda não receberam vacinas em número suficiente para chegar a um percentual elevado de vacinação da sua população. A gente tem também quadros estáveis em países como Egito, Sudão e Iêmen, que se mantém mais ou menos com a mesma média móvel semanal nos últimos 20 dias, e a queda em casos de Covid em países como Iraque, Síria e Jordânia, pelos dados oficiais. Como a gente pode ler isso? Sim, importante essa questão que você coloca, porque, de fato, nós temos que ler, né? Ler com reflexão. Isso pode estar trazendo a informação de que o número de casos, de fato, não está aumentando, e que ótimo, isso é uma ótima notícia. Mas também temos que analisar sempre com o cuidado e pensando nos sistemas de testagem e no sistema de registro dos dados. Então, é preciso ver o quanto estes países estão testando para a Covid, se eles testam regularmente, se tem um sistema que permite testagem de pessoas sempre que houver a necessidade, né? Se tem facilidades para a população na testagem, e se tem um sistema de alerta quando ocorre um teste positivo. E esse paciente, esse indivíduo que positivou, tem que ser relatado, tem que ser registrado num sistema, e esse sistema precisa ser fidedigno ao que está acontecendo, de preferência em tempo real. Então, se o país tem testagem e, ao mesmo tempo, tem um sistema de registro, então de fato, uma boa notícia, se confirma a notícia de que tem uma queda. No entanto, é preciso sempre avaliar o quanto os dados estão sendo registrados naquele país. Digo isso porque no Brasil, agora mesmo, nós estamos com uma dificuldade no registro dos dados em virtude de um ataque hacker que ocorreu no sistema do Ministério da Saúde no mês passado. Então, atualmente, nós sabemos que tem um aumento grande da Covid no Brasil, atualmente, novamente, porém, nós não sabemos ainda de quanto porque o registro dos casos está um pouco atrasado, eu diria bastante atrasado, porque é uma situação de saúde pública que precisa de decisões rápidas e está atrasado agora por conta dessa queda no sistema. Então, é muito importante isso, ótima notícia, mas sempre vamos ler com todas as informações, para não termos nenhum engano na hora das conclusões. Entre esses países, acho que o que mais me surpreendeu foi o Egito, porque a gente tem visto muita gente viajando para lá, é um dos países que está aberto no sentido de não necessitar a carteira de vacinação, né? Você só precisa fazer um exame PCR para entrar. Então, a gente está vendo bastante, o turismo está está retomando, né, com uma certa força lá. Então, é um dado que eu fiquei surpresa nesse sentido, mas que bom, né?
que não está aumentando. Esperamos que se confirme,